no nosso convívio e na nossa reforma íntima. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu não estou ouvindo, mas vocês estão. Dá para ouvir, né? Ok. Vamos, antes de mais nada, agradecer a Deus, agradecer a Jesus e a espiritualidade amiga pela oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando com vocês sobre temas que podem nos ajudar no nosso dia a dia, no nosso crescimento íntimo. Eu já tenho, acho que dito aqui, desde as outras vezes, o quanto é significativo para mim, às vezes que fui convidada para estar aqui, e mesmo ainda me achando longe de estar competente o suficiente para isso, mas tem sido um desafio, e todas as vezes me sinto premiada, porque ao buscar aqueles conhecimentos, ao buscar a literatura para trazer para vocês a palestra, a gente acaba aprendendo, acaba se encontrando e se identificando. E nessa em particular, que se chama Paixões, eu posso dizer que foi uma verdadeira revelação para mim. Porque muitas das paixões que ainda estão aqui me movendo, eu consegui enxergar com bem mais clareza. Tá? Mas vamos conversar então agora sobre esse tema. Já aí nessa página inicial, eu coloquei algumas gravuras representativas de coisas que poderiam ser paixão para alguns de nós. Né? Não é à toa que aquele cafezinho está ali. Eu acho que eu sou um pouquinho viciada em café. E o chocolatinho também. Bom, mas temos aí várias coisas. Temos aí uma cena de trabalho, uma cena de dois jovens apaixonados. Temos aqui a imagem do vinho com os queijos, não é? Então, coisas naturais e que fazem parte de nossa vida. Então, fica a pergunta, o que é paixão? Não é? Eu fui ao dicionário para a gente avaliar, em primeiro lugar, o que é que o dicionário nos diz sobre essa palavra. Então, no dicionário Hoais Online, eu consegui perceber alguns sentidos dessa palavra. Então, sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, etc. Amor, ódio ou desejo demonstrado de maneira extrema. Né? Então, observar isso. Capacidade de alterar o comportamento e alguma coisa que é demonstrada de maneira extrema. Ação intensa, inclusive sexual, ou por alguém, significando, por exemplo, tem paixão pelo namorado ou pela namorada, não é? Que seja um sentimento intenso. Outro significado, excesso de entusiasmo, emoção. Aí um exemplo, afirmava sua teoria com paixão, quer dizer, com excesso de entusiasmo, certo? Adoração por alguma coisa em específico, exemplo, paixão por cinema ou paixão por café, como eu já falei. Algo ou alguém que causa paixão. A filha é a paixão dos dois. E opinião fervorosa acerca de alguma coisa, fanatismo. Então, tem muitos sentidos, como quase todas as palavras da nossa língua também tem. Mas em todos eles a gente vê uma conotação de algo a mais. Uma poesia da obra Antologia dos Imortais, que é psicografada por Chico Xavier, do espírito Arthur Ragazzi. Acho que é italiano esse nome. Então, é o seguinte. Foge a ilusão da forma que te ilude,
entre sombras e lápides terrenas. Surpreenderás na carne sonho apenas, da infância à mocidade e senectude. Ri-se o berço, depois a juventude. É ligeira estação de horas serenas. Depois, ainda as lágrimas e as penas, da velhice a chorar o inverno rude. Que a aspereza da estrada pouco importe. Segue de coração piedoso e forte, plantando amor na terra vasta e rica. Marcha a esparzir o bem da escala, de escala a escala, o bem, o dom de paz que te assinala, somente o bem é a luz de amor que fica. Então, eu acho que por essa poesia a gente já vai começando a sintonizar com o que a gente precisa discutir hoje a respeito de paixões. Para facilitar o trabalho, eu procurei no Livro dos Espíritos, capítulo 12, onde tem todo um tópico sobre paixões, e fui trazendo as questões e fui fazendo articulações com outros autores, com outras obras, para a gente refletir. Então, na pergunta 907, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E a resposta, não. A paixão está no excesso, está ali em negrito, não sei se vocês estão conseguindo ver, de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, se a gente pensar de novo naquelas figurinhas que eu coloquei lá na página inicial, no slide inicial, tudo que está ali surge de uma necessidade natural nossa. A maioria daquelas coisas surge. Nós temos necessidades naturais e servem para o nosso prazer, para nosso dia a dia, para que a gente se sinta estimulado a fazer alguma coisa. Então, faz parte da nossa vida. Passa a ser paixão na medida que começa a entrar na casa do exagero, né? Quando a gente começa a ultrapassar o limite do bom senso, digamos assim. Então, eu trouxe aqui essa frase de Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: o prazer é uma força criadora, predominante em tudo e em todos, responsável pela personalidade, mesmo pela esperança. Vejam, ter prazer, sentir prazer pela vida, pelas coisas, faz parte desse momento que nós estamos, desse momento evolutivo. Nós ainda precisamos desses incentivos para poder termos forças para evoluir, para crescer, para criar, para aprender. Então, o prazer é necessário, e ele, inclusive, é uma força criadora, né? Quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente faz aquilo com prazer. Inclusive o trabalho. O trabalho é algo que cansa, é algo que estressa, mas é algo que, se a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz de forma criativa, né? Se a gente tem prazer por isso, a gente faz de forma criativa. Então, Joana de Ângeles continua dizendo na obra Liberta-me do Mal, que os prazeres são também necessários ao equilíbrio humano, certo? A gente não pode viver só de tristezas e dores, a gente também precisa do prazer. Tanto quanto a tristeza momentânea, que conduz à reflexão ante os acontecimentos inesperados e afligentes. Quer dizer, também a tristeza, todas essas coisas são necessárias, fazem parte. Se a gente souber dosar e se a gente souber aprender com tudo isso, então a gente vai ser alguma coisa útil para o nosso processo evolutivo. Na pergunta 908, ainda, né, sobre paixão, que é o tema,
A pergunta é: como se poderá determinar, então, o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Eu acho que aí é onde está o maior nó da questão. A resposta, então, vem. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Então, mais uma vez, ratificando que a questão está na exageração. Agora, de fato, saber qual é o limite, quando é que uma paixão, um prazer, alguma coisa boa, deixou de ser prazer criativo, prazer, força criadora, e passou a ser paixão destrutiva. Isso é que é o difícil, mas é isso que a gente vai precisando, a gente vai compreendendo que precisa ir desenvolvendo dentro de nós essa percepção, até onde algo me faz bem, até onde algo é produtivo para mim, para quem está ao meu redor, ou até que ponto isso começa a prejudicar. Então, na obra hoje, Emmanuel vai dizer que, indiscutivelmente, é preciso amar a tarefa que a vida nos atribui para que ela seja executada com segurança, como a gente havia comentado, não é? Inicialmente. No entanto, é forçoso que a nossa dedicação não se transforme em apego excessivo, como se fôssemos árvores dispostas a devorar os próprios frutos. Eu achei muito interessante isso. Então, na hora que algo que nos agrada começa a se tornar um apego excessivo, algo de que a gente depende, algo de que a gente não consegue abrir mão de forma alguma, então já não estamos mais no campo do prazer produtivo, da força criadora. Estamos diante da paixão. O apego e a paixão são amigos, são irmãos que andam de mão dadas, certo? Então é preciso prestar muita atenção a isso, porque nós somos muito vulneráveis. É muito fácil para nós nos apegarmos às coisas transitórias, não é? Então a primeira reflexão que a gente precisa fazer é isso. Isso ao qual eu estou tão apegado, isso pelo qual eu estou tão apaixonado, é algo duradouro, é algo importante para a minha evolução espiritual, para a minha vida verdadeira, que é a minha vida espiritual, ou é algo transitório e eu estou me deixando prender, me deixando algemar a algo que vai passar, não é? E que no futuro vai nos trazer problema, porque é tudo aquilo que a gente tem um apego excessivo, quando chega a hora de desapegar, é mais difícil, não é? Eu até coloquei essa imagem, né, provavelmente de uma mãe com um filho, porque é uma relação onde é muito fácil se estabelecer um apego muito grande, porque é uma relação bonita, cheia de amor, cheia de abnegação, mas se exagerada, se a gente não tiver a consciência, nós que somos mães ou pais, não tivermos a consciência de que estamos nessa função para ajudar aquele espírito a crescer, a amadurecer, não é? A virar um ser humano melhor e depois seguir seu caminho, seguir, não ficar preso, né, às nossas ideias, à nossa companhia física, enfim, seguir como uma pessoa madura, não é? Então, nós estaremos nessa relação com uma atitude de paixão, com uma atitude de apego excessivo. Então, são coisas importantes para a gente prestar atenção. Vejam que a gente pode falar de paixão e de apego ao alimento, a gente se condicionar a não poder passar sem determinados alimentos, a uma bebida alcoólica, a pessoas de nossas relações, ou como amigo, ou como companheiro, companheira, ou como filho. Enfim, a gente
pode resvalar para esse movimento de paixão excessiva, de apego, se a gente não tiver cuidado de se lembrar que somos espíritos independentes e que o nosso apego tem que ser ao amor de Cristo. Esse é que nos dá a segurança. Esse é que tem que estar com a gente presente a cada minuto da nossa vida, não é? Não é dinheiro que vai dar segurança. A gente tende a ter esse pensamento, puxa, eu vou juntar bastante dinheiro que é para eu ter uma velhice tranquila. Claro que ninguém está dizendo aqui que as pessoas devem ser imprevidentes, mas o que vai nos garantir uma vida tranquila, uma velhice tranquila, um pós-vida tranquilo, é a fé que a gente tem em Deus. Não é nenhuma coisa material, porque as coisas materiais passam, certo? A pergunta 909, então vem. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta vem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Vejam bem, o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? A gente acha difícil, porque na maioria das vezes, quando a gente está apegado a alguma coisa ou alguém, quando nós estamos apaixonados por alguma coisa, nesse sentido que a gente está colocando, nós nos comprazemos em continuar assim. Por isso a gente acha difícil. Mas se a gente quer, se a gente começa a ter esse conhecimento da vida futura, esse conhecimento da necessidade da melhoria pessoal, nós vamos entender que esses esforços são absolutamente necessários, porque vai chegar o dia do desencarne de todos nós, onde nós, em termos materiais, não vamos ter absolutamente nada. Não vamos ter onde nos esconder, porque nós nos escondemos por trás do nosso corpo, da nossa própria face, dos nossos mecanismos de defesa que a gente cria para dizer, eu não vou fazer isso porque vou fazer depois, eu não vou fazer regime hoje, mas vou começar segunda-feira. Todas essas desculpinhas que a gente dá para não enfrentar as nossas realidades, não vamos ter mais. Nós vamos estar assim, totalmente expostos e contando com o tesouro que a gente tiver construído espiritualmente. Somente, não é? Então, na obra Convites da Vida, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, ela diz o seguinte: o antídoto para isso, para que a gente consiga superar essas paixões, esse antídoto a qualquer mal é a oração, a pausa refazente em que o espírito aturdido salta as barreiras impeditivas colocadas pelas turbações de toda ordem, a fim de alcançar as usinas inspirativas do mundo excelso. Então, minha gente, nós todos sabemos disso. Nós todos sabemos o poder maravilhoso da oração na nossa vida, para tudo. Mas, via de regra, nós só lembramos da oração para pedir, inclusive coisas materiais, né? A gente esquece, às vezes, de pedir força para superar alguma situação, força para superar uma tentação que a gente sabe, porque nós sabemos. Quando a gente não sabe, as pessoas nos dizem, direto ou indiretamente, mas de um modo ou de outro, a gente sabe onde que a gente está exagerando, onde que a gente está se apaixonando pelas coisas passageiras. Então, esse pedido na oração sincero é o melhor antídoto, porque através dele a gente vai estar fazendo a comunicação, não é, com a espiritualidade, que vai nos ouvir e vai nos ajudar a ter a força necessária para superar todos esses problemas que todos nós temos.
Porque nessa fase evolutiva que nós estamos, nós ainda somos extremamente apegados a coisas, a ideias, a opiniões. A gente, às vezes, não quer perder uma contenda, uma briga, uma discussão de forma nenhuma, porque a razão é minha, eu é que estou com a razão. Então, assim, nós somos ainda muito apegados a muita coisa. Isso porque nós ainda vivemos a era do ego, onde o ego é quem manda, o ego é quem predomina. Nós ainda não aprendemos a buscar o eu interior, o nosso self, aquele que é equilibrado, que é tranquilo, que não faz questão de estar em posições mais altas ou em ter a opinião que prevaleça, né? Nós ainda temos essa dificuldade. Mas se nós orarmos com fervor, com sinceridade, a espiritualidade vai nos ajudar, porque nós estaremos caminhando lado a lado com as leis de Deus, com aquilo que Jesus quer para nós. Então, equilíbrio em qualquer circunstância, como sinal de vitória sobre as paixões e de renovação na luta. Então, essa palavra equilíbrio, ela resume tudo isso que a gente está conversando. Vamos gostar de chocolate? Vamos, mas vamos equilibrar. Porque até para a nossa saúde física nós sabemos que comer demais não é bom. Vamos beber, tomar um vinho numa festa, num determinado momento. Ninguém está dizendo que é proibido, que não pode, mas vamos ter o equilíbrio do saber a hora de parar, não é? Vamos nos apaixonar, mas não vamos querer ter a posse do outro, daquela pessoa, porque a gente, quando se apaixona, muitas vezes a gente se percebe quase como que o dono daquela pessoa, o dono dos pensamentos daquela pessoa. Eu já fui uma pessoa tão ciumenta e tão possessiva que eu achava isso mesmo. Há um bocado de tempo atrás, já era bem mocinha e tudo, mas eu achava que eu tinha que saber todos os pensamentos do meu marido, que está comigo até hoje, porque graças a Deus eu consegui melhorar muito do ciúme. Mas eu achava mesmo isso, que os pensamentos dele eu tinha que saber todos. Então, isso não é possível. Nós não podemos ser donos do pensamento de ninguém, nem dos sentimentos. Nós não somos donos de ninguém, não é? Até de nós, a gente está com dificuldade de ser dono, no sentido da gente ter controle da nossa vida, dos pensamentos que a gente tem, que a gente emite, não é? A gente sabe que precisa estar desenvolvendo pensamentos positivos, pensamentos de bondade, de amor, e nem isso às vezes a gente consegue controlar. Nosso, imagine do outro. Não tem condição nenhuma disso acontecer, não é? Aí a pergunta 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Que é um prolongamento daquilo que a gente estava falando antes, né? Então, vejam, se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Pois então, é o que Deus quer, é o que Jesus quer, é a missão dos espíritos que são aqueles que nos acompanham, mas nenhum deles vai impor coisa nenhuma a nenhum de nós, porque temos o livre-arbítrio. Se a gente quisesse acabar de comer alguma coisa, de tomar café, que é o meu caso, ou de ter ciúme, ou seja lá do que for, a gente vai fazer isso, porque eles nos convidam a mudar, nos convidam ao equilíbrio, mas às vezes a gente não quer ver. É como a gente disse anteriormente, às vezes a gente se compraz em continuar nos apaixonando, nos apegando excessivamente a pessoas e coisas. Então, na hora que a gente quer mudar, já é um grande passo que a gente está dando na direção dessa melhora interior. E quando a gente quer e pede, então a gente vai ter assistência da espiritualidade, não é? Então, aí como está respondido no próprio Livro dos Espíritos.
Então, no Convites da Vida, de Joana de Ângeles, vem esta citação de que renovação é também disposição para abandonar os conceitos ultrapassados, produzindo revolução íntima a penoso esforço. Sim, porque ninguém vai dizer que seja fácil. Renovar atitudes demanda um determinado esforço. Busca dessa forma a contribuição dos cooperadores do progresso e aplica nos teus mistérios, renovando-te do que decorrerá inusitado êxito nos teus labores. Então vejam, está ao nosso alcance, certo? Precisamos o quê? Querer, pedir a ajuda, né, a proteção e agir, fazer a nossa parte, certo? Se cair amanhã, depois se levanta de novo. Tá igual a mim, quando fui fazer os concursos para ser professora. Eu fiz alguns, depois foi que passei, e nos que eu não passava, eu dizia, eu choro amanhã, depois da manhã eu me levanto e começo a estudar. Porque se a gente, tudo na vida tem que ser assim, você tem que ter uma determinação. Eu me dava um tempinho para chorar, né? Porque afinal de contas é necessário. Mas para tudo a gente precisa querer. Se hoje não conseguir, amanhã eu já estou de volta. Não é segunda-feira, não, é amanhã. Já estou de volta amanhã. A pergunta 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? A resposta. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. É mais fácil eu dizer, essa paixão é forte demais, eu não tenho como vencê-la. É a desculpa que a gente se dá. Ele se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, assim, isso de compreender a nossa natureza espiritual é muito importante. Porque é muito mais fácil dizer a carne é fraca. Certo, pode até ser, mas o espírito pode ser forte. O espírito pode se fortalecer. O espírito pode se instruir. O espírito pode pedir ajuda à espiritualidade, não é? Ele tem inúmeros recursos se ele quer realmente fazer a reforma interior. Então, no livro Liberta-me do Mal, Joana de Ângeles diz que o desejo que leva ao prazer pode originar-se no instinto em forma de necessidade violenta e insopitável, tornando-se um impulso que se sobrepõe à razão, predominando em a natureza humana, quando ainda primitiva na sua forma de expressão. Sem o controle da razão, desarticula os equipamentos delicados da emoção e conduz ao desajuste comportamental. Então, sim, se a natureza ainda está na sua forma muito primitiva, ou seja, se nós ainda estamos nos deixando arrastar pelos impulsos da animalidade, se nós ainda estamos com essa dificuldade de compreender a nossa essência espiritual, aí a razão não vai poder se sobrepor e a gente vai agir muito mais por instinto. E aí, nesse momento, as paixões vencerão. Mas nós já estamos num momento evolutivo onde essa possibilidade de a razão vencer, de fazer com que a gente possa superar essas dificuldades, é possível. Agora é preciso querer, não é? E fazer. Em Liberta-me do Mal, ainda, Joana de Ângeles diz que a essência da vida corporal, no entanto, é a conquista de si mesmo. A luta bem direcionada para que se consiga a vitória do self, a sua harmonia. E não apenas o gozo breve que se transfere de um estágio para outro, sempre mais ansioso e perturbador. Então, essa é a nossa vocação,
essa é a nossa missão aqui na Terra, é o conhecimento de si mesmo e a superação desses vícios que nós ainda carregamos em busca da vitória do self, desse eu interior, que não vai mais achar prazer nem satisfação nessas coisas transitórias, mas sim nas coisas do espírito, nas coisas do bem, na bondade, na caridade, no amor ao próximo, em tudo isso que a gente já sente até, mas que a gente muitas vezes não deixa que essas coisas predominem. A gente fica ainda relutando e deixando que predominem as paixões pelo transitório. Na pergunta 912, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E a resposta é assim, pura e simples: praticar a abnegação. Quer dizer, sair do próprio ego para fazer aquilo que é bom. Bom para todos, bom para si, bom para a comunidade onde a gente vive. Então, a gente superar essa animalidade, superar esse eu mais primitivo e praticar a abnegação. E quando a pessoa, creio, né, que quando o indivíduo entra nesse modo aí, nessa modo de operação aí de praticar a abnegação, eu acho que o prazer que daí advém deve ser tão imenso e tão maravilhoso que a pessoa não consegue mais retornar para esse outro modo de funcionamento, que ainda é o nosso, infelizmente. Então, aqui, o Espírito Hamed, no livro Prazeres da Alma, ele diz o seguinte, que a mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. Vejam mesmo. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. Então vejam como o apego excessivo, como a paixão excessiva é perniciosa a essa reforma íntima que tanto nós precisamos fazer. E ele ainda diz o seguinte, que o nosso calabouço, quer dizer, a nossa prisão, reside em nossos mais íntimos hábitos e atitudes. Quer dizer, nós ficamos reféns desses hábitos e atitudes nefastos, né? Prendemos-nos nos grilhões de nossa própria criação mental e fazemos o mesmo com aqueles que amamos. Quer dizer, o egoísmo, o apego excessivo, a paixão excessiva é tão grande que a gente, além de fazer com isso com a gente, de nos tornarmos prisioneiros das nossas paixões, muitas vezes a gente ainda faz a mesma coisa com as pessoas que a gente ama. Joana de Ângeles, então, vem dizer em Convites à Vida que em qualquer circunstância, pois, reflexão é o que a gente precisa para encontrar esse eu interior, para abandonar esse ego, para adquirir o autoconhecimento. Reflexão. Ela te conceberá o sol da harmonia a benefício da iluminação interior, se lhe bateres a porta e aguardardes que seja aberta. Então é preciso insistir na reflexão, na oração, a gente se enxergar como a gente é, acabar com os desculpismos que a gente cria para nós mesmos, olhar para nós e dizermos, nós ainda temos esta falha, aquela falha, mas eu quero melhorar, eu quero modificar. E continua dizendo que Ele próprio, nosso divino Senhor, cantando e vivendo as excelsas belezas do Reino Celeste, se utilizou da simplicidade, de tal modo que o seu Evangelho continua como um hino de luz, tecido com as melodias inspiradas no povo simples e sofredor de todos os tempos. Quer dizer, é a simplicidade. Esse eu interior, ele é simples. Ele não tem necessidade de
todas essas coisas que são criadas até para nós, pela sociedade que a gente vive, que nós também criamos, que nós assumimos. O eu profundo, ele é simples, o que ele necessita é da simplicidade, assim como nosso Divino Senhor nos mostrou com seus exemplos. Então, meditemos. É do livro Momentos de Meditações de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. A ilusão fascina, mas se desvanece. A posse agrada, porém se transfere de mãos. O poder apaixona, entretanto, transita de pessoa para pessoa. O prazer alegra, todavia é efêmero. A glória terrestre exalta e desaparece. O triunfador de hoje passa mais tarde vencido. A dor aflige, mas passa. A dor também passa. A carência aturde, porém um dia se preenche. A debilidade orgânica deprime, todavia liberta da paixão. O silêncio que entristece leva à meditação que felicita. A submissão aflige, entretanto engrandece e enrija o caráter. O fracasso espezinha, ao mesmo tempo ensina o homem a conquistar-se. Todas as situações no mundo sensorial passam, mudam de posição e de forma. Tanto as boas, as prazerosas, como as não prazerosas, como a gente viu. A dor passa, o prazer passa, tudo passa, né? A essência da realidade, porém, permanece sempre a mesma, que é a essência espiritual. Nada é definitivo na aparência. Apenas o que tem valor intrínseco é duradouro. Quem espontaneamente se abstém dos sentidos e das exterioridades, sem mágoa nem frustração, encontrou a ciência do bem viver. Pois é, porque nós sabemos que tudo passa, a juventude, coisas que a gente às vezes se apega tanto, a beleza, o cabelo, isso, aquilo outro, passa. Passa. Assim como a dor passa, o sofrimento passa. O que fica é aquilo que a gente aprendeu, é aquilo que a gente aprendeu também a desapegar, não é? E é a nossa fé. Então, nota de fé, que é do Espírito Maria Dolores, por Chico Xavier, do livro Maria Dolores. Então, ela diz: em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa, ao peso de férrea cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas. Mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende nova luz. Então, se nós estivermos em situação de se sentir preso, apegado a coisas que sabemos que não deveríamos estar apegados, a luz de Deus nos virá se a gente se abrir para ela, se a gente pedir, não é? Se a gente pedir o amparo dos céus. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos, a fim de saber servir. Porque servir é a nossa finalidade, servir ao próximo. Não há desprezos ante os céus. Olha o charco que se enflora. Pensa na noite e na aurora e aguarda o porvir. Não é? Aguardar a esperança no porvir. Eu faço a minha parte, eu me comunico com a espiritualidade, eu procuro servir aos meus irmãos e aguardo no porvir, sem ansiedade, sem paixões desenfreadas, com tranquilidade, com serenidade, não é? Com equilíbrio.
Sofrimento é igual a nuvem. Estrondo, fúria, ameaça. Depois é chuva que passa. Frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã, no espaço infindo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Então, é sempre a gente fazer de Jesus a nossa escora divina, não é? A nossa força, para que a gente possa, cada dia, estarmos um pouquinho melhor que seja do que nós estivemos no dia anterior. Eu achei muito bonita também essa gravura, né, com a nuvem ali compondo a árvore. Achei muito interessante. E dando essa ideia mesmo de que são coisas passageiras, né? Tanto as coisas boas como ruins são passageiras. Então, por isso que o equilíbrio é importante. Eu não posso só ser feliz quando tudo ao meu redor está muito bem, quando eu estou com muito dinheiro no bolso, quando está todo mundo cheio de bens materiais em casa, todo mundo com saúde. Ah, sim, agora eu estou feliz. Ou então, se as coisas estão ruins, se a gente está com problema financeiro, se tem algum problema de saúde ou qualquer outra coisa, agora eu estou péssimo. Não. O equilíbrio, porque a gente já sabe que as coisas materiais são passageiras e que as provações que nós passamos são para o nosso bem, para o nosso aprendizado. E que a gente se mantendo tranquilo e na fé em Deus, a gente vai ultrapassar aquele momento para atingir novos patamares espirituais. Então, é a tranquilidade e o equilíbrio. E aqui eu vou finalizando com essa citação de Joana de Ângeles, do livro Momentos de Meditação, para falar dessa paz interior. Na paz interior descobrirás a libertação das dores, porque lograrás vencer as paixões. Utilizando-te de uma consciência equânime, aceita as ocorrências positivas e negativas com a mesma naturalidade, sem sofreguidão nem indiferença. Então, quem está preso em suas paixões, às coisas passageiras, aos apegos excessivos, não pode ter paz interior. Não vai ter essa paz, não é? E quem sente a dependência tão grande do que está acontecendo exteriormente para poder se sentir bem, ou então se sentir mal, não atingiu ainda o equilíbrio que a fé em Deus nos dá. Não atingiu ainda a serenidade necessária para viver e trilhar o caminho da nossa evolução e aproveitar a sagrada oportunidade da reencarnação que todos nós estamos agora desfrutando nesse momento. Boa noite a todos, que Jesus nos acompanhe. Senhor Jesus, Pai de amor e bondade, mais uma vez, Senhor, te agradecemos esta grande oportunidade e pedimos, Pai, para que, à medida do possível, possamos praticar todos os teus ensinamentos. Ilumina, Pai, todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que o teu amor e a tua luz permaneça sempre em cada um de nós. Agradecemos, Senhor, a espiritualidade de Cártias e aos nossos guias protetores, que, à medida do possível, ajuda todos aqueles necessitados que se encontram nos hospitais, nos leitos de dores, nas penitenciárias, enfim, Pai, a todos os necessitados, que possamos levar esta mesma paz aos nossos familiares e amigos, que ao retornar aos nossos lares permaneçam com muita paz, luz, hoje, agora e sempre, que assim seja.